Convido você a abrir sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 a 19. 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 a 19. Também quero cumprimentar, bem-vindo, meu irmão Neemias, né? Então, da casa que a gente até esquece que está morando em Ponta Grossa, na Ilha Laodiceia. Então, sempre por aí, é sempre bom ver vocês. Capítulo 6, versos 1 a 19. 2 Samuel, diz assim a palavra do Senhor: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o meu coração seja terra boa, que a tua palavra produza frutos de transformação, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Prepare-se para ter e manter a presença de Deus. Prepare-se para ter e manter a presença de Deus.
É importante ter, mas é importante também manter a presença de Deus. Você tem a presença de Deus? Você tem mantido-a na sua vida? Nós continuamos trabalhando o verbo preparar. A importância de estarmos preparados para as mais diferentes circunstâncias da vida e também a importância de estarmos preparados para aquilo que Deus quer para nós. Nós já vimos a necessidade de nos prepararmos para as estações da vida. Nós já vimos a necessidade de nos prepararmos para as pedradas da vida. Nós já vimos a importância de nos prepararmos para a missão. Hoje pela manhã, nós aprendemos que precisamos nos preparar para as mudanças. E vimos que mudanças podem trazer dor, sofrimento, choro. Vimos que mudanças precisam acontecer na direção de Deus. E vimos também que essas mudanças tão necessárias, tão importantes, elas precisam acontecer na nossa vida, né, entendendo também o que Deus quer fazer para nos transformar. Agora, vamos aprender um pouquinho a nos prepararmos para ter e manter a presença de Deus em nossa vida. Muita gente, a exemplo do rei Saul, se acostuma em viver sem a presença de Deus. Simplesmente se acostuma a viver como um religioso, cumprindo certos ritos de religiosidade, mas não sente a presença de Deus, não sabe se tem Deus consigo, até diz que tem, mas não há evidência, porque se Deus está comigo, está com você, precisa haver evidência disso. E sempre que Deus está na vida de alguém, há evidências. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, meu querido, que sempre que Deus estiver na vida de alguém, haverá evidências. Então isso é importante entender. Saul se acostumou a viver longe de Deus, sem buscar a Deus. Somente quando ele tem necessidades, ou ele tinha necessidades, ele buscava. E tem gente assim que só busca a Deus quando tem necessidades. Saul só se lembrava de Deus quando ele precisava tomar alguma decisão importante. E mesmo assim não seguia essa decisão. Mesmo assim. Quando Davi assumiu o trono, ele decidiu buscar, algum tempo depois, ele decidiu buscar aquilo que era o símbolo da presença de Deus com o seu povo, a Arca da Aliança. Ela havia estado na casa de Abinadab por cerca de 70 a 80 anos, quase um século ela ficou na casa de Abinadab, 70 a 80 anos, do capítulo 6, verso 21, de 1 Samuel, até o capítulo 6, de 2 Samuel, havia se passado pelo menos 70 anos. O texto diz lá em 1 Samuel 6, 21, que a arca ficou na casa de Abinadab até que passou 20 anos. Esses 20 anos foi o tempo em que Samuel começou a buscar a Deus, mas assim mesmo a arca continuou na casa de Abinadab, até o presente momento aqui do capítulo 6, em que Davi decide buscá-la. Ou seja, havia se passado todo esse tempo e não se dava o devido valor àquilo que Deus havia tornado sagrado. Davi entende que aquilo que era sagrado, que representava a presença de Deus, precisava estar agora no centro da nação. Então ele resolve trazer da casa de Abinadab a arca que estava lá há tanto tempo. Davi queria uma grande festa, e o versículo 1 do capítulo 6, que nós lemos, diz que ele então, decidindo levar a arca para o lugar central, dar a Deus o lugar que lhe era devido, colocar Deus no centro, ele então decide fazer essa grande festa, e diz o texto, que ele convoca 30 mil homens, para estar nessa festa com ele, para fazer essa grande festa. Mas no meio do caminho, aconteceu um incidente
que adiou a festa por mais 3 meses. O incidente que acontece faz com que alguém morra, e esse alguém se chamava Uzá. E aí o Davi ficou muito triste, aborrecido com aquele incidente. Um homem morreu e acabou com a festa e com as danças do Davi. Justo Davi, que não queria um Deus distante, justo Davi, que queria um Deus próximo a ele, nesse momento se sente frustrado. E aqui nós aprendemos preciosas lições sobre o que precisamos ter de consciência sobre a presença de Deus, como tê-la em nossa vida e como mantê-la. Como eu disse, alguns até pensam que tem, mas não tem, porque não há evidência disso. Porque para ter essa presença, nós precisamos aprender o que fazer. A intenção de Davi era fabulosa, maravilhosa, mas não impediu que Deus manifestasse o seu desgosto por esta festa estar fora do seu padrão. Por isso, é muito importante nós aprendermos como ter e manter a presença de Deus. Não só tê-la, mas manter a presença de Deus em nossa vida. E por isso é tão importante nós entendermos um pouquinho as maneiras de nos prepararmos para termos e para mantermos a presença de Deus. E eu digo para você que a primeira coisa que nós precisamos entender e aprender, nos preparando para ter e manter a presença de Deus, é que é preciso, em primeiro lugar, aceitar as condições de Deus. Repita comigo: aceitar as condições de Deus. Versos 1 a 4 nos revela isso. É preciso que entendamos que Deus tem as suas próprias condições. Eu costumo ensinar, meu querido irmão, que não basta fazer, tem que fazer do jeito de Deus. Não basta você fazer algo para Deus, eu estou fazendo para Deus, você tem que fazer do jeito de Deus. Em Gênesis, no capítulo 4, nós temos o primeiro homem fazendo uma oferta para Deus. Deus não pediu aquela oferta, Deus não disse faça uma oferta, mas nós vimos aquele primeiro homem entregando uma oferta a Deus. E esse primeiro homem que entregou uma oferta a Deus chamava-se Caim. Fez uma coisa boa, um gesto nobre, oferecer alguma coisa para Deus, mas não era do jeito de Deus. E a sua oferta não foi aceita, foi rejeitada. Por quê? Porque é importante entender que não basta fazer, tem que ser do jeito de Deus. Vou ofertar, tem que ser do jeito de Deus. Vou dizimar, que coisa boa, tem que ser do jeito de Deus. Vou cultuar a Deus, tem que ser do jeito de Deus. Não é do seu nem do meu, é do jeito dele. Como a presença de Deus pode vir até nós? Devemos acender velas para atrair a presença dele? Entoar cânticos? Tem gente que fica que nem, entoando cântico, nem um mantra. O que você está fazendo? Atraindo a presença de Deus. O que fazer? Edificar um altar? Doar um saco de dinheiro? Daí Deus vai vir? O que faz com que a presença de Deus se manifeste, meu irmão? Essa é a pergunta. A tragédia de Uzá nos ensina que Deus vem com as suas próprias condições. Somente os sacerdotes poderiam se aproximar da arca da aliança. E outra coisa importante, eles não podiam tocar na arca. Só os sacerdotes poderiam carregar a arca e sem tocar. Por isso havia varas de acácia, de madeira de acácia. Eles colocavam a vara na argola e levantavam a arca, não podiam tocar. E eram os coatitas, os filhos de Coate, que era um dos descendentes de Arão, quem deveria estar levando a arca sem tocá-la. A arca deveria ser carregada com essas varas sobre os ombros dos sacerdotes, em Números 4:15,
e 7:19 está registrado essa verdade. O Senhor diz que os coatitas deveriam carregar os utensílios sagrados, mas não deveriam tocar nas coisas sagradas. Veja que coisa tremenda. Eles iriam carregar, mas não podiam tocar. Por isso tinha até os meios próprios de carregar. Quando o santo se torna comum, monótono, então se perde o senso de reverência. Temos uma geração, meus queridos irmãos, que tem banalizado as coisas de Deus, por torná-las comuns. Foi preciso um fato impactante para acordar Davi e o povo em relação à reverência diante da santidade de Deus. Deus estava mandando um recado sério para o seu povo, para toda a nação: não relaxe diante do santo. Deus não será levado em carroças convenientes para não cansarmos os nossos ombros. Deus não será carregado por animais irracionais. Deus está dando esse recado. Você acha cansativo carregar a minha presença? Você acha cansativo e você quer dar um jeito para tornar mais leve isso? Não dá para fazer diferente. Deus não tolera o pecado da irreverência, mesmo que ele seja muitas vezes feito impensadamente, sem refletir. Tenho certeza que o Uzá não refletiu. Quando o carro tropeçou, ele instintivamente estendeu a mão, mas aquilo não foi tolerado pelo Senhor, porque mesmo que você faça impensadamente, ainda assim é irreverência. Ah, mas eu não sabia, ainda assim é irreverência. Quando você faz coisas que não dignificam a Deus, que não santificam aquilo que Ele santificou, quando você faz do seu jeito, você está nesse momento sendo irreverente, mesmo que impensadamente. Nós precisamos entender, meu querido irmão, preste atenção nisso. Não confunda Deus com um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e lá sai o gênio, e você faz os seus pedidos a ele. Ah, eu agora vou conversar com o meu gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada e lá sai o gênio e você faz os seus 3 pedidos. Deus não é gênio da lâmpada, que você esfrega a mão na lâmpada e ele aparece quando você bem entende. Deus também não pode ser confundido com o mordomo. O mordomo, você bate a sinetinha, Alfred, se aproxime. Ele não é seu mordomo para você chamá-lo a hora que você precisa. Não é seu mordomo também, você precisa entender isso. A primeira reação de Davi diante da morte de Uzá não é boa, não foi uma reação boa. Ele desistiu na hora de levar a arca para Jerusalém, e a envia para a casa de Obed-edom, e ele diz: agora não quero mais. Deus não entendeu o espírito da coisa, não quero mais. Deus jogou água na minha fogueira, agora estragou a festa. E a arca vai para a casa de Obed-edom. Nunca esqueça, querido irmão, querida irmã, que carregar a arca em carros de bois foi invenção dos filisteus. O povo de Deus leva a arca sobre os ombros, com muito temor e tremor. Para ter e manter a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos aceitar as condições de Deus e nos sujeitarmos a elas. Ah, eu quero ter Deus na minha vida. Então você precisa aceitar as condições dele para que ele esteja na sua vida. Você precisa se preparar para ter a presença dele com você e mantê-la todos os dias. Compreende isso? Amém? Então diga para o seu irmão: é preciso aceitar as condições de Deus. Uma segunda coisa importante que precisamos, travou aqui lá, meninos.
considerar é exatamente isso. É imprescindível confessar, limpar o coração e respeitar as ordens de Deus. 3 meses se passaram e Obed-edom estava sendo muito abençoado por ter a arca em sua casa. Davi repensou, e eu creio que ele deve ter imaginado: nós não podemos deixar a bênção apenas para a família de Obed-edom, nós precisamos que toda a nação seja abençoada. E aí Davi faz uma confissão, e ele então busca a purificação, e ele respeita a Deus, e dá a Deus o devido respeito. Isso está registrado, é um texto que está registrado, que é um complemento disso que nós estamos lendo aqui, em 1 Crônicas capítulo 15, versos 11 a 15, veja o que está escrito aí. Olha a confissão, a busca pela purificação e o respeito às ordens de Deus. Olha o que diz o texto, 1 Crônicas 15, de 11 a 15, olha o que diz. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadoque e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês, preste atenção, vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Olha a confissão, nós não o tínhamos consultado como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme, olha o texto, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi confessou que havia errado da primeira vez, exigiu consagração e que a ordem para o transporte da arca seguisse exatamente o que havia sido ordenado pelo Senhor. Deus age mediante a nossa confissão, a nossa consagração e obediência. Não adianta querer fazer qualquer outra coisa para atrair a presença de Deus, que não passe por esse processo. Para ter e manter a presença de Deus, é necessário confessar a irreverência, buscar a purificação e estarmos dispostos a obedecer ao que o Senhor tem estabelecido para o seu povo. Não há como trazer a presença de Deus conosco, se nós não mantermos uma vida de consagração, de confissão e de obediência ao Senhor. Purificação é necessário. É preciso então confessar, consagrar e obedecer. Confessar, consagrar e obedecer. Repita comigo. Confessar. De novo. É preciso isso, querido irmão. Em terceiro lugar, é preciso nos prepararmos para ter e manter a presença de Deus conosco, reconhecendo que o maior presente de Deus é Ele mesmo. O maior presente de Deus é Ele mesmo. Amém? Então repita comigo: o maior presente de Deus é o seu carro novo. O maior presente de Deus
é a sua casa nova. É isso? Não. Vamos lá então. O maior presente de Deus é Ele mesmo. Amém? Amém, irmãos? Davi muda o protocolo. Ele se adequa ao jeito de Deus. Se prepara e prepara os levitas para o transporte da arca. E para corroborar tudo isso, ele faz uma grande festa, e agora da maneira correta. Deus gosta de festa, irmãos. Agora, Davi pula, ele dança, e o seu culto para o transporte da arca não tem pressa alguma. A arca estava na casa de Obed-edom, ficava 25 quilômetros de Jerusalém. Davi não estava com pressa, Davi foi pulando, dançando. E olha bem, diz o ditado popular, que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então Davi fez o seguinte, até consultei porque eu até fiz algumas contas, porque alguns comentaristas dizem que o Davi a cada 3 metros sacrificava animais ao Senhor. Mas eu fui consultar outros comentaristas, e até se fosse, ele teria a cada 6 passos, que dá mais ou menos 3 metros, a cada 3 metros ele teria demorado muito mais tempo, e teria sacrificado 116 mil animais até chegar em Jerusalém. Mas o texto, na verdade, quer dizer o seguinte: depois de terem dado os primeiros 6 passos, Davi mandou parar e oferecer um sacrifício. Por quê? Porque ele queria saber se Deus estava aceitando a sua maneira de fazer agora. Então, antes de continuar, na primeira vez ele não fez isso. Agora, quando os sacerdotes dão os primeiros 6 passos, ele manda parar e manda oferecer um holocausto, para saber se o Senhor estava se agradando daquilo. Porque não basta ser qualquer festa, tem que ser a festa do jeito de Deus, para agradar a Deus. Davi nos ensina aqui que não devemos ter pressa na presença de Deus, e que para Deus tudo que fizermos ainda é pouco. Demorou algum tempo para essa arca chegar em Jerusalém, 25 quilômetros, mas foi andando, foi celebrando, foi adorando a Deus. Por quê? Porque Davi reconhecia que o maior presente que Deus poderia lhe conceder seria Ele mesmo. A sua presença era o maior presente que ele poderia ter. Quando entendemos que Deus é o nosso maior tesouro, o nosso bem maior, nós vamos expressar como o próprio Davi expressou no Salmo de número 16 e verso 2, ele vai dizer: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e ele vai expressar assim: outro bem não possuo, senão a Ti somente. Ou seja, está dizendo: Senhor, Tu és o meu maior bem, Tu és o meu maior tesouro. Quando entendemos o que Davi entendeu, nós buscaremos guardar esse precioso tesouro para não perdê-lo. Cada vez que Davi percebia que Deus estava longe, ele ficava agoniado, ele sentia-se confuso, sentia-se perdido. Por quê? Porque para ele, o seu bem maior era a presença de Deus consigo. Eu pergunto para você, irmão, olha aqui para mim: Davi dançou quando matou Golias? Sim ou não? Sim ou não? Não, meu irmão. Davi dançou quando se tornou rei? Sim ou não? Não, meu irmão. Davi dançou quando conquistou Jerusalém? Sim ou não? Não, meu irmão. Mas agora, quando ele trouxe a arca, a presença de Deus, para o lugar central do seu reino, aí então ele dança e ele pula com todas as forças do seu ser. Meu querido irmão e irmã, há paisagens que tiram o fôlego da gente, não é verdade? Quando você para, ontem nós estávamos lá num local,
onde o pôr do sol estava lindíssimo. O pôr do sol, né, estava maravilhoso, o sol se pondo, coisa linda. Há momentos na vida que são arrebatadores, de tirar o fôlego. Porém, para Davi, a presença de Deus era o que lhe arrebatava o coração, o que lhe tirava o fôlego, era a presença de Deus. Essa semana estive lendo algumas coisas de Max Lucado, e a respeito desse texto, Max Lucado diz uma coisa muito bonita. Ele diz que coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Ou seja, se você fizer reverentemente, você pode fazê-lo. Você pode dançar reverentemente. Davi dançou da primeira vez e não deu certo, porque ele estava fazendo do jeito errado. Mas agora, quando ele está dançando com um coração reverente, né, a presença de Deus alegra o coração dele. Coração reverente pode dançar diante de Deus. Quando nós reconhecemos que o maior presente que Deus pode nos dar é a sua presença, nós passamos a nos concentrar inteiramente nisso. Nada mais importa. E como costumamos cantar, e muitos às vezes costumam mentir também, sua presença é o meu prazer, sua presença é o meu prazer. Cantamos assim, e muitas vezes muitos mentem assim também, porque Deus não é o seu maior prazer. Por isso mentem, porque é o meu maior prazer, mas não é o seu maior prazer. Você deseja ter e manter a presença de Deus? Reconheça que Ele é o maior presente que podemos receber. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, para ela não esquecer: Deus é o maior presente que você pode ter. Nunca esqueça. Deus é o maior presente que você pode alcançar. Ele é o maior presente. Eu quero concluir essa palavra nessa noite dizendo a você: prepare-se para ter e manter a presença de Deus em sua vida. Como fazer isso? Quais as maneiras de nos prepararmos para ter e manter a presença de Deus em nossa vida? Em primeiro lugar, é preciso aceitar as condições de Deus. É Ele quem estabelece o padrão para estar em nossa vida. E se há algo que Ele não tolera, é a imitação do mundo. Se há algo que Ele não tolera, é a irreverência. Você pode ter pés que dançam, mas precisa ter um coração reverente também. Segundo lugar, você precisa confessar sua irreverência, limpar seu coração, e precisa estar pronto a cumprir as ordens do Senhor. Confessar, limpar, purificar, consagrar e obedecer. Se estivermos constantemente confessando, consagrando e obedecendo, permanentemente Deus estará conosco em nossa vida todos os dias também. E em terceiro lugar, é preciso que reconheçamos que o maior presente é Deus, é a presença de Deus. Quando reconhecemos que a presença dEle é o nosso maior presente, nós não vamos abrir mão disso. Não vamos permitir que ela saia da nossa vida. Não vamos permitir que Ele nos deixe. Vamos procurar mantê-lo conosco. Quando reconhecemos isso, não tratamos isso com indiferença. Deus não está mais na minha vida? Paciência. Não! Você vai sentir, você vai clamar como o salmista Davi no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e a alegria da tua presença, pois a salvação é Ele mesmo, é o Senhor. Não existe nada mais precioso do que isso. Quando Adão perdeu a presença de Deus, ele morreu espiritualmente
instantaneamente. Demorou quase 1000 anos para ele morrer fisicamente, mas imediatamente a comunhão foi cortada, ele foi expulso da presença do Senhor e morreu espiritualmente. Por isso, nesta noite eu pergunto a você, querido, você tem servido e adorado a Deus do jeito de Deus ou do seu jeito? Você tem confessado pecados, buscado uma vida de pureza e tem disposto a obedecer a tudo que o Senhor ordena? Você tem reconhecido que o maior presente que Deus poderia lhe dar é Ele mesmo? Que não tem presente maior do que esse? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.